dia e sejam todos bem-vindos ao GTS 28 São Paulo, que é organizado pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil e pelo NIC-BR. Nós gostaríamos, então, de dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos e lembrando que os slides dessas apresentações estão disponíveis em ftp.registro.br. E sim, nós ainda usamos FTP, para começar. Interação com o evento pode ser obtida via o chat room, que está disponível na página gtergts.nic.br. E-mail também para gts@registro.br. Nós estamos, então, começando a transmissão e as sessões dessa manhã do GTS 28. Lembrando que o patrocínio Platina Plus é do Google, o patrocínio Platina é da NTT Communication e Abranet. Patrocínio Ouro da Netflix, CG Telecom, Fonet Precision e Brocade Huawei, a quem nós agradecemos pelo patrocínio e pelos coffee breaks e outras atividades que nós teremos ao longo do evento. Então, imediatamente, nós vamos começar essas sessões, convidando o Yuri Alexandro, da RNP, que vai falar para a gente sobre CSIRT, como montar o seu Hackbusters. Nós temos, então, aí de convidar o Alexandre, a palavra é sua. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer ao NIC-BR, ao CGI-BR, pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês sobre esse assunto. Eu já começo o dia dando uma boa notícia, hoje é sexta-feira, notícia melhor da semana. Enfim, a gente vai começar falando exatamente sobre CSIRTs, como montar seu Hackbusters. Eu acho que eu não estou conseguindo passar. Bom, pedir um minutinho aqui, preciso que tenham paciência. É sexta-feira. Ok. Bom, acho que não carece de apresentar a RNP. Quem esteve aqui nos dias anteriores já percebeu qual é a atuação da RNP, Tem como missão exatamente prover serviços avançados e inovação tecnológica para a rede acadêmica no Brasil. Só queria chamar a atenção aqui exatamente quem é essa comunidade de ensino e pesquisa. São diferentes tipos de comunidade de ensino e pesquisa. São universidades, laboratórios de pesquisa, hospitais universitários, museus, enfim, todos eles com sua particularidade, com a sua especificidade. Já o... Não está passando de novo. Sim, agora sim. Já o CAIS é, por assim dizer, a equipe de segurança da RNP. A gente já está atuando há 19 anos, aí provendo segurança, resposta a incidentes na rede de ensino e pesquisa no Brasil. E, por sua vez, o CAIS é composto por essas linhas de ação. A gente tem uma linha de ação voltada para tratamento de incidentes, a gente tem uma linha de ação voltada para a disseminação da cultura, para a gestão de riscos, e, especificamente, e essa é uma área relativamente nova, a área de desenvolvimento de CSIRTs. E aí, justamente nessa hora que eu paro aqui para contar uma historinha por que essa área foi desenvolvida no CAIS.
enfim, como eu falei, o CAIS já atua e a missão principal dele é justamente a resposta e a gestão de incidentes de segurança dentro da rede de ensino e pesquisa, só que percebemos que deveria existir entre o CAIS um melhor relacionamento, uma maior aproximação com equipes que trabalham também com gestão de incidentes dentro da rede acadêmica, né? E não só isso, também desenvolver essa nova competência nas instituições que também não tinham, né? Então, por isso que foi desenvolvida essa área também, essa área de CSIRTs, dentro do CAIS. E aí, há alguns anos já, o CAIS vem desenvolvendo um programa, que é o Programa de Fortalecimento da Segurança da Informação, dentro das instituições usuárias da RNP, dentro daquele conjunto de clientes daquelas áreas que eu falei lá no primeiro slide, tá? Daí, dentre as linhas de ação também desse programa, a gente vê, né, que tem algumas que correspondem a cada uma daquelas áreas que eu falei, e especificamente tem uma linha de ação que é o apoio na criação de novos CSIRTs, tá? Mas a gente está falando aqui de CSIRT. Eu sei que a maioria aqui deve saber, mas é só para a gente contemplar o raciocínio, né? O que é um CSIRT? O que é que eles fazem, onde é que eles vivem? Aproveitar que hoje é sexta, né, Globo Repórter. Então, o CSIRT, basicamente, é uma equipe que responde a incidentes. O próprio nome já diz, né? O nome, tanto em inglês como em português, o foco é o tratamento de incidentes, a resposta a incidentes. E é uma equipe que ela está focada, ela tem o objetivo principal de prover este serviço para a comunidade a qual ela atende. E aí a gente pode focar, né, para efeitos de princípio, de conceitos, como demandas principais. Essa equipe ser o único ponto de contato para responder esses incidentes de segurança quando eles acontecem e atuar de forma confiável no tratamento e na resolução desses incidentes quando eles acontecem. Dito isso, CSIRTs, eles são muito parceiros, eles têm que ser muito parceiros, é um trabalho muito grande que é feito, é um trabalho de formiguinha para que esse conjunto, esse cenário de incidentes, ele seja melhor trabalhado de forma ou a mitigar os problemas quando eles acontecem, ou até mesmo de evitar, né? Então, a gente tem, dentro da rede acadêmica, uma experiência muito boa com equipes que já trabalham também há bastante tempo, como é o caso do CERT Bahia, do CERT-RS, da UFRJ, da USP. São equipes que elas são bastante atuantes nas comunidades onde elas atendem, né, nas suas respectivas universidades ou pontos de presença, assim como também tem uma colaboração muito grande entre o CAIS e essas equipes, né? Então, é um trabalho de parceria muito grande. O problema é que nós, do CAIS, quando precisamos, enfim, falar ou tratar com outras equipes, com outras universidades, com outras instituições que não têm essa equipe especializada e focada no tratamento de incidentes, a gente acaba meio que falando sozinho. Fala, pô, vamos ajudar, vem aqui, toca aqui. E aí a gente fica falando sozinho, né? Então, daí que a gente percebeu essa necessidade, né, de promover uma cultura, promover essa ação dentro das instituições, onde, de fato, essas equipes especializadas em tratar incidentes, elas sejam criadas e passem a cooperar com toda a comunidade. E é aí, justamente, que eu volto naquela questão do programa de fortalecimento, especificamente nessa área de atuação de criação de CSIRTs. Aí você pergunta, não, mas a minha universidade, minha instituição já tem uma equipe de segurança. É a mesma coisa? Uma equipe de segurança é uma equipe, enfim, é igual a um CSIRT? A gente fala assim, né, mais ou menos, né? Por quê? Uma equipe de segurança, geralmente, ela olha a segurança como um todo. E quando eu falo como um todo, é nas questões processuais, na questão da governança da segurança da informação, ligada mais à gestão da segurança. Já a equipe de CSIRTs, como eu falei, ela é focada
na questão da resposta e tratamento de incidente de segurança quando acontecem, né? Então, por isso, dentro desse cenário, a motivação do CAIS e da RNP para que a gente pudesse levar adiante essa linha de ação era justamente essas 4. Primeiro, um cenário desfavorável, onde a gente vê um crescimento muito grande dos incidentes, das vulnerabilidades críticas que acontecem dentro da internet, e a rede acadêmica não está fora desse contexto, né? Uma segunda motivação, a necessidade de aumentar a capacidade da segurança da informação nas instituições, né? A terceira motivação forte é justamente o atendimento às necessidades, às regulações e disposições legais existentes no Brasil, principalmente para aquelas organizações que fazem parte da administração pública federal, no caso as universidades federais, os institutos de pesquisa federais, que existe uma normatização específica para essa área de segurança, né? E, como a gente falou anteriormente, a gente tem um cenário onde a maioria das instituições já tem uma equipe de segurança, já tem uma proposta de segurança, mas não uma equipe de resposta a incidentes especificamente criada, tá? Então, isso virou um projeto. Esse projeto é o C-Search nos clientes da RNP, que é exatamente essa experiência que eu venho trazer um pouco para vocês. O que é que esse projeto tem por objetivo? Primeiro, é criar um modelo. Esse modelo ele tinha que ser o mais genérico possível e melhor aplicável ao contexto da rede acadêmica no Brasil, né? Levando em consideração todas as especificidades, todas aquelas características daqueles tipos de instituição que a gente citou no começo, não é, no começo da nossa conversa. A gestão de incidentes, ou seja, criar um modelo que também ele é genérico, ele pode ser facilmente aplicável e customizável a cada organização, mas que fosse um modelo de gestão de incidentes, ou seja, pegando as melhores práticas do que é a gestão de incidentes, desde o começo, da notificação até o seu fechamento, tá? Isso tudo fazendo parte de um guia. Esse guia é uma espécie de how-to mesmo, tá? De você pegar e ter uma espécie de livro, guia, base, para que você possa, com base nele, cumprir todas as tarefas para o estabelecimento da sua equipe de resposta a incidentes, isso acompanhado de um checklist, onde você vê visualmente qual é o andamento, né, desse trabalho, e promover a interação dessas novas equipes com as equipes já existentes, né. Para isso, a gente embasou todo esse trabalho em 4 principais documentos, que não foram os únicos, mas foram os principais. Primeiro, é a norma 27002, né, que é uma norma que estabelece os controles num sistema de gestão de segurança da informação. Essa norma fala especificamente de diretrizes para a gestão de incidente de segurança. E nela fala a necessidade da existência de uma equipe de resposta a incidentes. Como eu falei, existem normativas federais para estabelecimento de C-Searches, né, e justamente estão nessas normas aqui, número 1 de 2008, as normas complementares número 5 e número 8, onde uma disciplina a criação e a outra estabelece diretrizes para o gerenciamento de incidentes. A própria RFC 2350, onde lá existem também algumas diretrizes para a formação dessas equipes, né? Declaração de missão, comunicação, relacionamento entre C-Searches. E, por fim, uma norma mais nova, que é a 27.035, que ela fala especificamente também sobre diretrizes de gerenciamento de incidentes, tá? Esse material está no slide, que vocês podem acessar depois, vocês podem dar uma consultada, tá? Mas tá, isso tudo é para a gente começar a falar aqui como a gente começa, por onde a gente começa, né? E é justamente um pouquinho dessa experiência que a gente veio passar para vocês. A gente vai falar de uma forma bem geral, tá? De novo, as especificidades estão presentes nesses slides, vocês podem ver no material que foi publicado. A gente seguiu uma metodologia baseada, ela não é um PDCA, mas é baseada no PDCA, onde você pode fazer todas essas operações em um ciclo que se retroalimenta
e inicia novamente, depois de uma avaliação. Então, tem a parte do planejamento, onde você vai pensar as necessidades iniciais, né, de começar esse processo, o desenvolvimento da equipe propriamente dito, a implantação e a operação, onde a gente analisa criticamente a operação e volta para a parte do planejamento para corrigir eventuais melhorias. Tá? A primeira parte do planejamento, e isso é bastante importante, é uma análise SWOT. Por quê? É na análise SWOT que você vai olhar para dentro da sua organização e também para fora, o que você pode aproveitar de oportunidades, o que você pode aproveitar de pontos fortes que existem dentro da sua organização, para que você consiga implementar da melhor forma, assim como também você pode mitigar eventuais problemas. Tá? E isso a gente tem diversas coisas acontecendo por aí, em termos de treinamento, em termos de auditoria, que você pode utilizar esses cenários exatamente para trabalhar da melhor forma. Tá? Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Uma outra parte do planejamento é você analisar as partes interessadas, porque essas sim vão influenciar diretamente no trabalho de criação da sua equipe. Então, a gente coloca uma série de exemplos de quem podem ser essas partes interessadas, tá? E aí também uma metodologia para vocês avaliarem, dependendo do nível de influência e de interesse, qual é o nível de envolvimento de cada um. Então, por exemplo, quem tem muita influência, muito interesse, precisa ser continuamente envolvido, porque qualquer decisão pode impactar diretamente no andamento do projeto. Já para quem tem muita influência, mas pouco interesse, ele deve ser mantido informado, mas sem envolvimento tão direto. Para quem tem muito interesse e pouca influência, a gente mantém informado, mas sem dar responsabilidades muito críticas. Tá? E, por fim, aqueles que têm pouca influência e interesse, a gente monitora as suas necessidades. Tá? E isso dentro de cada um desses exemplos. Tá? Daí a gente parte para a parte do desenvolvimento. A primeira coisa que a gente pensar é nome e sigla. Qual é o nome que eu vou dar à minha equipe? Uma eventual sigla. Isso porque é esse nome que vai ser a identidade que você vai dar à sua equipe para a sua comunidade. Então, como você vai ser reconhecido. Né? Então, enfim, ela tem que estar alinhada à Constituição e refletir aquele setor que representa. Tá? Pode ser alguma coisa mais rebuscada, pode não ser, pode ser simples, mas é importante que esse nome crie essa referência. O próximo passo é você definir a missão. É você se perguntar, para que eu existo? Por que eu quero montar um C-Search? Né? Qual vai ser meu papel dentro da instituição? É isso que vai definir a missão. Né? Enfim, toda aquela documentação que eu falei que foi baseada esse trabalho, eles todos falam nesse sentido. É você dizer para que a sua equipe veio a existir. Tá? E aí uma boa prática de como fazer é sempre usar verbos no infinitivo. Então, é coordenar, prevenir, mitigar, garantir, tratar, e sempre relacionado a uma palavra-chave que represente o alvo dessas ações, que seria, no caso, incidente de segurança, disseminação de cultura, segurança da informação. E ela tem que ser breve e tem que ser unívoca, não pode gerar equívoco. Então, uma equipe serve para tratar incidentes dentro da minha instituição. Pronto, essa é a missão. Agora, qual a importância dessa missão? É ela que vai definir todos os outros elementos que vierem daqui para frente, porque tudo tem que estar alinhado e conversando com a definição da missão que a gente escolheu neste momento agora. Aí vem a visão. A visão você pergunta, como eu quero ser reconhecido? O que é que a organização pode esperar de mim? Não é um item estritamente obrigatório, mas seria legal porque é essa visão que vai determinar o envolvimento também das pessoas que farão parte dessa equipe. E o que a equipe vai fazer para alcançar essa determinada expectativa que é gerada dentro da instituição pelo funcionamento dela. Porque, senão, cria aquela coisa da expectativa à realidade. Eu tentei ser uma equipe que diminuiu o número de incidentes em 20%. Então, vou trabalhar para chegar nessa meta. Eu tenho esta visão. Eu tenho a visão de ser reconhecido pela organização como ponto focal relacionados a problemas de segurança. Então, vou trabalhar para que a minha organização me veja como esta equipe. O próximo passo é definir o público-alvo.
Aí você se pergunta aqui, quem eu vou atender? Quem são os meus clientes? Para quem eu vou oferecer os meus serviços? E é justamente essa pergunta, né, definidora sobre esse elemento. Daí você pode definir a sua constituição de várias formas. Você pode pensar no conjunto de usuários, você pode pensar no range de endereços IP, IPv4 e IPv6, você pode pensar no conjunto do domínio administrativo, você pode pensar no AS, enfim, nesse momento que você define quem você vai atender, para você também não acabar atendendo coisas fora do seu escopo, como também não dimensionar de forma ineficiente a sua comunidade utilizadora. Então, pode ser, o meu domínio é empresa.com.br. Então, tudo relacionado a empresa.com.br, o meu Sysearch vai atender. Não, o meu Sysearch vai atender somente os sistemas de e-commerce. Então, pronto, qualquer outra coisa fora dessa especificação corre fora dos serviços do Sysearch. Então, aqui é muito interessante, importante vocês olharem bem para a sua instituição e definirem quem, de fato, vocês vão atender. Tá? Os serviços, depois de você dizer o que é que você faz, quem você atende, é o que você vai fazer, de fato. Né? É justamente o conjunto de atividades no qual a sua equipe vai trabalhar. E daí a gente tem algumas classificações de serviços nos quais o Sysearch pode desenvolver os seus trabalhos. A primeira classe são serviços reativos, e aí eu posso dizer, sem a maior crise do mundo, de que esses são os principais serviços do Sysearch, que é quando o problema acontece, quando o incidente acontece, e aí que ele vai trabalhar. Né? Então, o serviço de gerenciamento de incidentes, eu posso dizer que ele é praticamente mandatório em todas os Sysearchs, em todas as equipes. Daí você pode ter outras relacionadas também a reativos, como análise forense, como análise de artefatos e tudo mais. Mas o principal é o tratamento de incidente de segurança. A gente tem os proativos, que é para evitar que o incidente de fato aconteça, e aí você tem gerenciamento de vulnerabilidades, monitoramento de rede, onde você vê determinados padrões de atividade maliciosa, né? E aí a gente, nesse guia, traz algumas especificações também, sugestões de ferramentas nos quais a equipe pode utilizar para desenvolver esses serviços. Os serviços de qualidade, como o nome já diz, visa prover uma melhor qualidade no provimento da segurança da informação na instituição. E isso vem arcar justamente, vem conversar justamente com os serviços proativos e os serviços reativos também. Né? Então, quando você trabalha a qualidade da segurança da informação, e aí necessariamente você pode falar de gestão de riscos, disseminação da cultura, né, gerenciamento de conformidade, de compliance, você está trabalhando para minimizar também a ocorrência de incidente de segurança. Nesse guia, a gente fala especificamente de 2 serviços, que a gente trata como iniciais, que é o de gestão de incidente de segurança, tratamento de incidentes, e a disseminação da cultura em segurança. Né? Esses 2 como os iniciais. Mas é óbvio que a palavra-chave é evolução. Não se limitar somente a eles, mas, de acordo com a capacidade de desenvolvimento da equipe, a gente seguir adiante. O modelo organizacional é como a equipe ela vai ser formada, a partir de quê? De quais bases? E isso também vai definir o nível de dedicação dos membros da equipe. Então, a gente tem, por exemplo, uma equipe que pode ser formada com pessoas que já trabalham na equipe de TI, e elas vão dividir essas atividades, tem seus prós e tem seus contras. Né? Você não precisa necessariamente contratar alguém ou tirar alguém de uma equipe já pré-existente, mas também você não vai ter uma dedicação exclusiva dos seus membros. Já o modelo centralizado prevê que você tenha uma equipe que esteja full-time do seu tempo de trabalho, dedicada às atividades de tratamento de incidentes. Daí você também tem seus prós e contras. Né? Você tem uma equipe que ela é especializada, está ali trabalhando o tempo todo, mas aí requer um nível de especialidade maior, maiores custos associados, porque você vai ter que contratar alguém especificamente para isso e tudo mais. Tem o modelo descentralizado, que é uma espécie de equipe centralizada, mas distribuída geograficamente. Tá? Também tem seus prós e contras.
E tem o modelo misto, que é uma combinação desse modelo centralizado e descentralizado, tá? Também com seus prós e contras. A mensagem mais importante para essa definição é que você precisa escolher bem qual é esse modelo, porque senão corre o risco de você dimensionar mal a equipe, de você, enfim, ter uma equipe que vai ficar lá perdidona, ou com muita gente, ou com pouca gente, ou descentralizada, com pouca demanda nesses locais descentralizados. Então, é necessário avaliar bem esse modelo na hora de escolher e definir. A estrutura organizacional diz respeito mais a como esse research está posicionado dentro da sua organização, a sua organização interna e a formação da equipe. Tá? Então, por exemplo, uma equipe que está posicionada diretamente ligada ao comitê de segurança, sendo o comitê de segurança uma estrutura de staff na administração, o research tem mais poder, vamos falar assim, de atuar dentro da organização, né? Diferentemente de outros modelos onde ele está diretamente embaixo de uma diretoria, nas coordenações, aqui ele teria o mesmo peso, por exemplo, que essas coordenações, ou se ele está embaixo de uma coordenação, ele depende dessa coordenação para interagir com as outras. Então, isso define também a forma como o research vai atuar dentro da organização. Tá? É importante também definir a estrutura interna, tá? Mesmo que o seu research não seja grande, mesmo que o seu research seja uma equipe, mas é necessário que, mesmo nessa equipe, eu tenha, de fato, determinado quais são possíveis áreas e possíveis papéis e responsabilidades dentro da equipe. Tá? E aí, papéis e responsabilidades, a gente tem vários. Pode ser que todos esses papéis estejam dentro da equipe do research? Pode ser. Pode ser que não, e aí você tem que estabelecer parcerias com outros setores da organização, como o jurídico, por exemplo, como compras, etc. Tá? Ou até mesmo que seja uma pessoa, mas que essa pessoa ela tenha definido qual é o que ela faz dentro do research. Aqui a gente compartilha, depois vocês podem olhar com mais detalhes na apresentação, quais são alguns conhecimentos e responsabilidades de duas figuras, dois papéis. Do coordenador do research, que deve ter, todo research tem que ter uma pessoa que responda por essa equipe, e dos seus membros. Né? E aí pode ser 1, 2, 10, 15, enfim. E isso vai definir exatamente quais os conhecimentos e responsabilidades necessárias para cada membro. A autonomia diz respeito a nível de competências e obrigações que a equipe tem, que o research tem dentro da organização. E aí a gente também tem algumas definições que precisamos escolher. São 3. Uma autonomia completa, onde a equipe ela tenha, de fato, voz e poder para agir. É como se o incidente está acontecendo, a equipe chega, desce do carro e fala, não vai subir ninguém. Tem a compartilhada, onde o research faz parte de um colegiado responsável pela decisão das ações a serem tomadas. E tem um research sem autonomia, aqueles que eles não têm poder de fazer nada, não têm autoridade para fazer, apenas de aconselhar. O maior exemplo de um research que não tem autonomia, que não deixa de ser importante, são researches de coordenação, né, onde eles fazem uma gestão de um ambiente maior, né, desses incidentes de segurança, mas eles recomendam ações para as organizações sem necessariamente entrar na infraestrutura delas. Tá? Mas para researches corporativos, a melhor prática é que seja uma equipe que tenha uma autonomia completa. Daí a gente parte para a implantação, de fato. Né? E aí a gente tem alguns elementos, infraestrutura, gestão de pessoas, financiamento e tal. A parte da infraestrutura diz o que é que seu research precisa, tanto de hardware, quanto de software, quanto de rede. Né? E aqui você vai começar a montar o seu research propriamente disso. Estrutura física, acho que é by the way. Né? É você ter um desktop para os membros do research, é você ter servidores que vão abrigar os serviços, é você ter um ramal no qual o research seja contactado. Né? E uma outra coisa importante que, apesar de parecer pouco expressiva, mas é extremamente importante, é ter um triturador. Porque o research ele pode lidar também com informações físicas, mídias físicas.
papel, um CD e tudo mais, né? Então, ter uma maneira segura do descarte dessas informações também é necessário na formação de uma equipe. Em termos de softwares e sistemas, o C-Search ele pode e deve ter um portal que vai ser referência de contato deles. Esse portal ele tem que ser seguro, né, através de uma conexão SSL. Um sistema de e-mail, no qual o sistema de e-mail utilize chaves PGP para fazer a comunicação, tanto na assinatura quanto na criptografia dos dados, né? Um sistema de gerenciamento desses chamados, e aí pode ser um sistema mais robusto, ou pode ser o Excel, mas é um sistema no qual você vai controlar os incidentes através de uma trilha específica, para que você tenha o histórico de atuação, de ocorrência desses incidentes. O DNS especificamente aqui, a configuração do RUIS, né, do e-mail que foi configurado aqui, para que ele seja adicionado nas informações de domínio, para que uma outra equipe, quando precise contato com a sua organização, o C-Search da sua organização, encontre de forma fácil e rápida, né? E um sistema de monitoramento no qual você não fica dependendo somente de inputs externos ou de seus usuários, onde você também monitore proativamente o estado da segurança da sua organização. A rede de dados é importante aqui, e a figura exemplifica, que é necessário pensar também na segurança de dados da equipe do C-Search. Mesmo ela estando dentro de uma rede corporativa de uma organização, é necessário pensar que essa equipe lida com dados sensíveis, que é uma boa prática que o acesso aos recursos do C-Search eles também sejam monitorados e sejam controlados, seja através de firewall, seja através de uma VLAN, né? Então, a gente dá uma sugestão lá, mas enfoca que é necessário essa proteção dos dados. Em termos de contratação, é necessário pensar também no perfil da pessoa que vai fazer parte do C-Search. Então, fazer uma análise curricular, saber a experiência dela, fazer planos contratuais no sentido de ver se a equipe, se ela operar 24/7, se a pessoa vai ficar em regime de plantão, se a pessoa vai ter disponibilidade para viagens. Ética no trabalho, principalmente no que diz respeito à guarda de informações confidenciais. Então, talvez aqui seja necessário fazer uma assinatura de um NDA, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. O desenvolvimento da equipe também é necessário, né? Uma equipe ela não pode ser estanque, né? Não chegar somente com a experiência que teve. Então, é necessário pensar no acompanhamento das pessoas, dos membros. A participação em eventos também são muito importantes. Aqui a gente lista alguns que acontecem anualmente, né? E que são de fácil acesso, de fácil participação. A gente também tem que pensar na capacitação desses membros, né? Capacitação é uma coisa contínua que tem que acontecer, e também existem eventos próprios para isso, a Escola Superior de Redes da RNP, o Hack to Hack, o You Shot the Sheriff, enfim, eventos não faltam para isso. A questão do desligamento também, você vai afastar, um membro pede para sair, enfim, também tem procedimentos que devem ser necessários seguir, né? Tem que avisar a instituição que aquela pessoa não faz mais parte da equipe, as credenciais de acesso têm que ser revogadas. Tudo isso para evitar também ataques de engenharia social. A pessoa pode chegar lá e dizer, não, eu ainda sou do C-Search, então, deixa eu te ajudar. Mas, na verdade, não é. Então, tudo isso tem que ser pensado. Financiamento, também importante, porque uma equipe não vai funcionar sem ter os recursos necessários para isso, para comprar máquina, para fazer de viagem. De onde vem esse dinheiro? Tem um orçamento específico para o C-Search? A organização tem um budget para a segurança como um todo e onde o C-Search vai se inserir? Você pode prover esse serviço de uma outra forma para a comunidade? Enfim, tudo isso tem que ser pensado também. A parte de implantação, políticas, normas e procedimentos, a gente também dá algumas sugestões. Classificação da informação é importante. Tratamento da informação também é importante, no que diz respeito a descarte e tudo mais. Uso de recursos também. A gente tem que lembrar que o C-Search tem que ser um modelo de segurança da organização, né? Troca de senha, política de senha também. Mesmo que a organização já tenha uma política de senha e ela não seja segura o suficiente, o C-Search tem que ter a sua própria política,
né? Porque, mais uma vez, a gente está lidando com informações sensíveis. Então, é necessário que o C-Cert seja também esse exemplo de segurança. Plano de comunicação. Isso foi um fator muito importante no desenvolvimento dos pilotos, né, do nosso projeto, que a gente viu como é necessário a gente pensar numa informação, num plano de comunicação corporativa também para o C-Cert, principalmente em épocas, em eventos de desastre, né? Então, assim, para quem a gente vai falar, como a gente vai se relacionar com outros setores da comunidade ou até mesmo da imprensa. Então, tudo isso também tem que ser pensado, né? Disseminação da cultura. A gente tem várias formas de fazer, campanhas de conscientização, treinamentos técnicos, boletins. Tudo isso também pode ser feito de maneira fácil, é extremamente importante no que diz respeito à qualidade da segurança dentro da minha organização. Tá? O plano de gestão de incidentes. Tá? De novo, não vou especificar muito aqui, adentrar, esse material vai estar lá, mas a gente considera essas 6 etapas principais. A notificação, o que é que envolve estar presente na notificação, quais informações devem estar presentes, o registro, como é que você tem que trabalhar o registro dessas informações presentes na notificação de incidente, a triagem, como é feita, por quem é feita, o que é que deve ser considerado para ser considerado um incidente ou não. A classificação do incidente, isso também é extremamente importante para que a gente consiga identificar padrões, né? E não só isso, para você também passar um status para o usuário, você saber a criticidade daquele incidente, né? Como de fato vai fazer. A resolução, que é todo o processo de tratamento, mitigação, que o C-Cert vai fazer de fato, e isso vai diferir, obviamente, para cada procedimento, para cada incidente. E é justamente aí que entra com força a necessidade de se estabelecer e se escrever procedimentos para isso. E, por fim, o fechamento e resposta. O que é que envolve o fechamento, qual a importância da resposta a esse incidente, né, que é justamente o que dá um nome ao C-Cert, uma equipe que responde a esses incidentes, e o que é que envolve. E, por fim, nesse processo, as análises de melhoria, né, as lições aprendidas, isso para cada incidente, né, a gestão de aprendizado. Procedimento é aquilo, o que você vai fazer de fato para resolver o incidente. Para você não chegar para um membro e perguntar, mas e aí, como foi que você resolveu? Então, cara, eu fui ali, voltei, no final deu certo. E aí o incidente acontece de novo e a gente não tem um registro de como isso foi trabalhado. E, por fim, a operação. Tá? A formalização da equipe é extremamente importante, que a equipe seja formalizada com documento oficial da organização. A divulgação, ela precisa ser feita massivamente, a sua comunidade precisa entender que a sua equipe ela está funcionando e ela é a responsável por tratar esses incidentes de segurança. Análise crítica, isso envolve você ver os números propriamente dito, tá? Estatísticas, incidentes por período, por categoria, quando foi que aconteceu mais, quais foram os protocolos e serviços mais utilizados. Também, os indicadores de desempenho, eles são extremamente importantes para que a gente possa retroalimentar o planejamento, né, para a gente pensar nas futuras melhorias. E, para finalizar, a gente vai apresentar alguns resultados desse piloto. Tá? O resultado principal é esse guia que a gente falou, tá, no começo. Esse guia ele perpassa por todas essas definições que a gente falou aqui, de implantação, de planejamento, de definição, tá, e de operação. A gente tem um checklist onde, para cada atividade que é feita pela equipe, ela marca naquele checklist que já foi feito, ela pode acompanhar o andamento dessas ações dentro de cada uma das linhas de ação, tá? E um progresso geral, ao final. A gente tem os modelos, o modelo de gestão de incidente, o modelo de comunicação, a portaria de estabelecimento, isso para aquelas instituições que fazem parte de órgãos federais. Tá? Isso tudo a gente entrega numa caixinha para a organização e fala, é isso, estamos aqui para apoiar vocês, mas o guia e os modelos estão aqui.
Tá? A gente fez esse piloto em 4 organizações, aqui a gente vai destacar 2, que é a UFBA, em Salvador, e a Universidade, o Instituto Federal de Farroupilha, que fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Nelas, a gente tem aqui a portaria de implantação do CSIRT no Instituto Federal Farroupilha, isso fruto do trabalho que a gente fez, seguindo o guia e dando orientação para eles. Aqui está o site deles, para quem quiser consultar, o site é público, é trif.iffarroupilha.edu.br, está aqui a página inicial, a definição de visão, missão, público-alvo e os contatos. Tá? Na UFBA, né, também a gente fez o mesmo trabalho, só que aqui eu vou mostrar documentos diferentes, né, para não chover no molhado. Aqui é um documento desses elementos básicos de formação da equipe. Tá? O plano de comunicação estratégica, que foi feito também, isso tudo está documentado, isso fez parte desse trabalho. O plano de gestão de incidentes também está documentado, aí tem todos os passos do que a UFBA faz, o ETI-UFBA faz para tratamento de incidente, para cada um que chega. E é isso aí, pessoal. Eu já estou com o tempo estourado aqui, não vai dar tempo para perguntas. Meu contato está aqui. Quem quiser bater mais um papo depois sobre isso, a gente está à disposição. Pessoal, obrigado, Yuri. Nós temos aí, dá para fazer uma pergunta. Estamos com o tempo em cima da hora aí. Bom dia, Ricardo Kleber, IFRN. Bom, Yuri, parabéns aí, é muito bom ver como é que está bem maduro aí o formato, as normas, ou pelo menos esse trabalho que o CAIS e o CERT vem fazendo. Estou fora aí da área há quase 10 anos de CSIRT, né, não trabalho mais, agora só dou aula. Mas a pergunta é bem focada em 2 aspectos aí da tua apresentação. Eu queria saber como é que está. Você falou que é importante ter um sistema de gerenciamento de chamados, importante ter estatísticas. E eu vi que congresso vai, congresso vem, sempre se fala em ter um sistema de cruzamento de dados e de acompanhamento de incidentes. Se há algum protótipo, ou segue-se um padrão ou recomendação sobre um sistema que pudesse cruzar dados, tanto interno como externo, para a gente ter uma ideia da dimensão aí do número de incidentes. O CAIS, RNP especificamente, tem um sistema que se chama SGIS. Tá? Ele foi lançado em dezembro de 2014 e vem passando por contínuas melhorias, a gente já está numa versão 2. E é um sistema de gestão de incidentes por parte da RNP, tá? Por parte do CAIS, mas que, por outro lado, também pode ser utilizado pelas instituições. Tá? Esse sistema, na verdade, ele faz acompanhamento dos incidentes que acontecem no backbone da rede acadêmica, traduzindo IPs públicos. Tá? Então, o que acontece de IP público é aberto. O que acontece de incidente de IP público, por exemplo, na UFRN, a equipe de segurança da UFRN, que recebe as credenciais de acesso, tem toda uma estruturação de segurança também para acesso, mas ela vê todo o histórico, gráficos de incidentes de IPs públicos da UFRN durante o período que está lá. Esse sistema, inclusive, segue também padrões de notificação, de envio de mensagem, segue o padrão de ODF, tudo certinho. Qual é a limitação, bem entre aspas, dessa ferramenta? Ela não tem como registrar, né, até por definição de uso dessa ferramenta, ela não registra incidentes que acontecem com IPs internos da UFRN. Tá? Então, também é uma coisa que a gente já vem trabalhando, porque surgiu justamente também essa pergunta, essa necessidade de como o CAIS pode ajudar as instituições nesse sentido de fazer com que elas também acompanhem, dentro de uma ferramenta, os seus incidentes internos. Por hora, nesse guia, a gente dá algumas sugestões de ferramentas que também seguem esses padrões, que são de fácil implementação. Tá? Como eu falei, pode ser qualquer uma, pode ser até um Excel, contanto que tem uma tabela, uma trilha, onde você faça esse acompanhamento. Mas é importante ter. E aí, nesse sentido, o CAIS tem essa ferramenta que se chama SGIS, que faz o acompanhamento e a gestão desses incidentes em IPs públicos do backbone da RNP. Muito bem. Pessoal, vamos agradecer o Yuri, então. Muito obrigado, Yuri, pela apresentação.